Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Fábio Tancredo e voltaremos às nossas histórias dos Jogos Olímpicos. Passamos aí no último vídeo falando sobre Moscou, lá na União Soviética, hoje Rússia. Se passamos por lá, agora é a vez de falar do outro lado da Guerra Fria. Porque se no esporte essa guerra começou lá em 1980, ela se encerra agora nessa edição dos Jogos Olímpicos em 1984. Só que pode ficar tranquilo que essa história toda a gente vai contar por aqui. Essa e, claro, outras histórias que também para mim são muito mais interessantes, que são as histórias esportivas. Porque agora eu tenho que fazer aqueles pedidos que eu não me canso de fazer e com certeza você já cansou de ouvir. Aquela curtida, vai, clica aí na mãozinha, vê se ela fica azul, ficou pretinha, quer dizer que você já curtiu, que você já ajudou o canal, só nessa brincadeira aí. Outra maneira de você ajudar a gente a crescer, a esse vídeo chegar a outras pessoas, é aquele comentário. Então, não perca tempo, coloca aí o comentário, o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, veja lá também no final do vídeo as hashtags e, é claro, se inscreva no canal, beleza? Vai no retângulozinho vermelho, escrito inscreva-se, clica nele, aciona o sininho para você ser notificado quando os novos vídeos estiverem por aqui. Mas agora está na hora da gente entrar na nossa máquina do tempo, fazer aquela viagem esperta para o ano de 1984. Edição número 23 dos Jogos, Los Angeles, Estados Unidos. Apertemos bem o nosso cinto e vamos viajar. Los Angeles nos espera. Simbora! Vamos, Los Angeles! Então, para começar a contar essa história, a gente volta um pouquinho para o ano de 1978, onde aconteceu a eleição da cidade de Los Angeles. Mas primeiro a gente precisa contar o contexto da história. Depois de edições com algumas complicações, as cidades não estavam tão interessadas em sediar os Jogos Olímpicos. Com isso, apenas duas cidades demonstraram esse interesse. A primeira delas foi Los Angeles, é claro, e a outra foi Teherã, lá no Irã. Só que no meio dessa situação aconteceu a Revolução Iraniana, que resultou numa mudança drástica na política e no governo do país árabe. Com isso, o governo decidiu retirar a candidatura de Teherã e só ficou Los Angeles na disputa. Então, no dia 18 de maio de 1978, todos os membros do Comitê Olímpico Internacional foram para a cidade de Atenas para a votação e a eleição dos Jogos Olímpicos de 1984. Los Angeles, única sede, foi para lá, fez sua apresentação, agradou todo mundo e os membros votaram para que a cidade fosse sede. E assim se concluiu a votação, com Los Angeles eleita para ser sede dos Jogos de 84 de maneira oficial. Desde o ano de 1944, os Estados Unidos apresentavam pelo menos uma cidade como candidata à sede dos Jogos Olímpicos. E desde esse ano, os Estados Unidos sempre perderam a disputa para alguma cidade. E desde o ano de 1932, quando a própria Los Angeles foi sede dos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos pela última vez, a cidade lá da Califórnia foi novamente sede pela segunda vez dos Jogos. Claro que aí, daqui a alguns aninhos, em 28, Los Angeles vai ser sede pela terceira vez. Depois de eleita, então, a organização se uniu e no ano seguinte, já logo no início do ano, em 79, foi criado o Comitê Olímpico Organizador da cidade de Los Angeles. E eles tinham uma missão super importante, que, como eu falei, edições anteriores deram prejuízo. Então eles tinham na mente que eles precisavam dar lucro nessa edição dos Jogos. E cara, eles foram muito bem sucedidos. Primeiro, eles buscaram alguma forma de conter os gastos. Eles aproveitaram
várias instalações já existentes, ou seja, projetos de construções grandiosas, de locais de competição, de campos, de estádios, foram basicamente deixados de lado. Poucas coisas foram construídas para esses Jogos de Los Angeles. E uma saída que Los Angeles conseguiu para financiar os jogos foi por meio de patrocínios. E cara, eles conseguiram muito. O marqueteiro que trabalhou nessa organização, cara, Los Angeles conseguiu nada mais nada menos que 34 patrocínios para essa edição dos jogos. Destaque para a empresa de refrigerante Coca-Cola, que investiu nos jogos 25 milhões de dólares. Outra saída encontrada foi a venda de licença dos jogos. Isso foi vendida para 64 empresas, para criar produtos, entre outras coisas, e aí pagar os royalties para a organização. Ao todo, só por patrocínio, a organização conseguiu arrecadar 123 milhões de dólares. Isso ajudou muito. E outra saída que eles acharam para arrecadar a bufunfa foi repetida de edições anteriores, que foi a confecção de moedas comemorativas. E nessa eles conseguiram arrecadar mais de 150 milhões de dólares. E por todos esses cuidados de arrecadação de dinheiro e contenção de gastos, acabaram fazendo a edição de Los Angeles 1984 fosse a primeira em anos a ter um lucro na história dos Jogos Olímpicos. Os Jogos de Los Angeles 1984, 23ª edição, foi aberta no dia 28 de julho de 1984. Destaque aí pela multidão presente no estádio Coliseum em Los Angeles, que já havia sido sede dos Jogos no ano de 32, que recebeu 100 mil pessoas. E cara, foi, digamos, a primeira vez que a cerimônia de abertura foi considerado um show, um espetáculo, porque antes era uma coisa muito protocolar. E aí Los Angeles tentou mudar um pouquinho essa história e segue até hoje. Nos jogos foram mais de 6 mil atletas participando, quase 7 mil. Claro, é sempre bom lembrar que por conta do boicote americano nos jogos anteriores, os países comunistas deram uma vingancinha aí, não enviando atletas para esses jogos. Durante os 16 dias de competição, foram disputados 21 esportes. Essas modalidades aconteceram em 34 locais de competição. Ao final desses dias de competições, o quadro de medalhas ficou assim. Os Estados Unidos, como esperado, lideraram com 83 medalhas de ouro e 174 medalhas no total. E aí vem a distância gritante para o segundo lugar, que foi a Romênia. Eles tiveram 20 medalhas de ouro e 53 medalhas no total. A Alemanha Ocidental fechou o pódio em terceiro com 17 de ouro e 59 medalhas no total. Os jogos se encerraram no dia 12 de agosto do mesmo ano de 84. O Brasil levou para a cidade na Califórnia 147 atletas. 126 eram homens e 21 mulheres. Ao todo, o Brasil disputou 17 esportes dos 21. O Brasil terminou na excelente 19ª posição no quadro geral de medalhas. O Brasil conquistou apenas uma ouro. Ok, só que foram 5 medalhas de prata e outras 2 de bronze. Então vamos listar aí as medalhas do Brasil. Iniciando pelas medalhas de bronze. As 2 medalhas de terceiro lugar que o Brasil levou foi na mesma modalidade, que é o judô. A primeira com Luiz Omura, na categoria
até 71 quilos. O outro brasileiro foi Walter Carmona, que conquistou a medalha na categoria até 86 quilos. Agora vamos listar as medalhas de prata. A primeira delas foi com Ricardo Prada, na natação, prova de 400 metros medley. A segunda medalha de prata que nós tivemos foi novamente na vela. Daniel Adler, Torben Grael e Ronaldo Seift. Eles ficaram em segundo lugar na classe Solin. Voltando para o judô, Douglas Vieira perdeu para o coreano Ha Hyung-jo, ficando então com a prata na categoria de até 95 quilos. E agora vou falar de duas modalidades coletivas. A primeira delas foi no futebol. Foi a primeira conquista do futebol brasileiro em Olimpíadas. Na final, infelizmente, a gente acabou perdendo de 2-0, ficando aí chupando o dedo. Prata para o futebol masculino do Brasil. A outra medalha de prata foi no vôlei masculino. Chegou à final para enfrentar os Estados Unidos, com um certo favoritismo por ter ganhado de 3-0 na primeira fase. Só que o que se viu foi um domínio impressionante dos americanos, que ganharam a final por 3-0, devolvendo o placar em cima do Brasil, e o Brasil conquistou a medalha de prata. Essa equipe ficou conhecida como a geração de prata, né, com vários nomes, como Bernard, Bernardinho, William, entre outros grandes nomes. Depois disso, muitas alegrias no vôlei vieram. Depois de 5 de pratas, a gente tem que falar de quem? Da Ouro, nossa querida Ouro. Nosso ouro nesses jogos veio no atletismo, com um cara de Brasília, mais precisamente de Taguatinga. O nome dele, Joaquim Cruz. Joaquim Cruz ganhou o ouro na prova dos 800 metros rasos. E ele tinha um baita concorrente, um baita adversário, que é o Sebastian Coe, que eu citei no último vídeo. Só que o Joaquim Cruz não deu chance para ninguém, muito menos para o Coe. Ele venceu a prova com uma certa vantagem, quebrando o recorde olímpico. E assim, o Brasil encerra aí a sua lista de medalhas nos Jogos de Los Angeles. E esse feito do Joaquim Cruz, gente, ficou super famoso no mundo inteiro. Se vocês têm uma noção, no site de pesquisa, todos colocaram o Joaquim Cruz como um grande destaque dos jogos como um todo, viu? Contei para vocês os destaques aí do Brasil. O Brasil ganhou todas essas medalhas. Então vamos agora falar dos destaques internacionais, né? Começando com um nome que já tem aqui uma história contada no canal. No caso, Carl Lewis. Este americano disputou os jogos pela primeira vez e depois ele viria a disputar outros 3 jogos ao longo aí da sua carreira. Nessa sua primeira edição ele já marcou o seu nome na história, igualando o feito de Jesse Owens, outro grande nome do esporte americano. Ele conquistou 4 medalhas de ouro nas provas dos 100 metros rasos, 200 metros rasos, 4 por 100 e na prova de salto em distância. Li Ning, da China, fez história nesses jogos. Ele ganhou 6 medalhas no total. Dessas, 3 de ouro, 2 pratas e 1 de bronze. Depois dessa história toda dentro dos Jogos Olímpicos, ele ganhou o apelido de Príncipe da Ginástica. Michael Jordan, Patrick Ewing e Chris Mullin ganharam a medalha de ouro pelos Estados Unidos no basquete nesses Jogos. Eles viriam a retornar aos Jogos Olímpicos no ano de 92 em Barcelona, no Dream Team. E para encerrar, talvez a história mais conhecida desses Jogos. A suíça Gabrielle Anderson disputou a maratona. E ela não estava em primeiro, não estava entre as primeiras. Entrou no estádio olímpico de certa forma ok para encerrar a prova. Só que aí quando ela foi fazer a última volta, ela começou a perder força, começou a ficar toda envergada por desidratação. E a imagem ficou marcante, porque ela tentando chegar ao final da prova, já meio sem direção, toda torta, as pessoas ali, né, os voluntários tentando ajudá-la de longe como um apoio, esperando ela cruzar a linha de chegada, a torcida vibrando com ela para ela conseguir chegar ao final
com certeza foi o momento mais marcante desses Jogos e quem sabe é o momento mais marcante da história das Olimpíadas. – 6.829 atletas estiveram presentes nesses Jogos, sendo 5.263 homens e 1.566 mulheres. Foram ao todo 140 delegações que participaram de 221 eventos esportivos em 21 esportes e 29 disciplinas. 18 países estrearam nestes Jogos. Se 18 países estrearam, outros 18 boicotaram e não foram para os Jogos. A União Soviética liderou a maioria deles. Ao todo foram 15 países que usaram o mesmo argumento para não ir aos Jogos. Na realidade, a União Soviética retalhou, fez uma vingancinha pelos Estados Unidos não terem enviado seus atletas para Moscou em 80. Então eles alegaram falta de segurança. Disseram que os Estados Unidos estavam com uma vertente anticomunista muito grande e eles poderiam sofrer ameaças físicas e psicológicas muito duras durante os Jogos. Então eles alegaram isso e não enviaram nenhum atleta. Outros países comunistas seguiram, outros 14. Só que apesar disso, alguns países com esse regime político acabaram enviando seus atletas, que foi o caso, por exemplo, de Iugoslávia, China e Romênia, que eu já citei até que ela ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Outros 3 países também boicotaram por questões políticas, mas não por conta da desculpa da União Soviética. Esses países são a Albânia, o Irã e a Líbia. Mas tirando essas coisas ruins, né, por conta da Guerra Fria aí, né, entre capitalismo e comunismo, os Jogos foram super produtivos, esportivamente falando e financeiramente falando, como já citei algumas vezes. Por conta desse sucesso financeiro, várias cidades começaram a repensar a intenção de ser cidade-sede. Como falei, Los Angeles foi eleita sozinha, depois que Teherã desistiu aí de competir aí pela alcunha de ser sede dos Jogos Olímpicos. Então, depois disso, várias cidades começaram a se candidatar, querendo repetir o feito de Los Angeles. Por quê? Com o dinheiro arrecadado, Los Angeles conseguiu criar uma associação de atletas lá da cidade, o que é muito bacana. Passou o dinheiro para o COI, algum dinheiro ainda sobrou bastante para conseguir fazer essa coisa muito boa para o esporte nacional. É isso aí, galera, mais um vídeo completo, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei muito, principalmente que o Brasil aí conseguiu uma grande quantidade de medalhas, ou seja, deu para contar bastante histórias de nossos atletas. Vocês vão ver que futuramente essas coisas vão diminuir um pouquinho, mas depois vão subir. E aí fique atento para outras histórias também. Los Angeles como um todo foi um grande sucesso, como eu falei, financeiramente e esportivamente. Podia ser mais? Podia. Só que o contexto histórico, como nós sabemos, não permitiu que isso fosse possível. Acabou que grandes atletas, principalmente da União Soviética, não viessem para esses Jogos. Mas com toda aquela história de doping estatizado, não vamos nem entrar no mérito, né? Mas Los Angeles, cara, foi uma edição super bacana, que ficou marcada na história como uma das principais dos Jogos Olímpicos, muito exatamente por ter conseguido resgatar de alguma forma o desejo das cidades do mundo inteiro quererem ser sede. Depois dela, a disputa por ser sede aumentou consideravelmente. Então aí fica como um marco, né, para as Olimpíadas de 84, como talvez um renascimento para o movimento olímpico, que depois de 72 em Munique acabou sofrendo um grande golpe desde aquele atentado terrorista, com os problemas financeiros em 76 e o boicote em 80. Então, Los Angeles, muito obrigado por você ter conseguido reerguer os jogos que estão vivos aí até hoje com um sucesso enorme. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo o vídeo. Muito bacana. Se não curtiu ainda o vídeo, curte aí. Ajuda muito o canal a crescer. Entregue esse vídeo para outras pessoas. É super importante que você faça esse movimento para o canal crescer.
Também não se esqueça de comentar. Digita aí o que você está achando do vídeo, o que está achando do canal. E não se esqueça da hashtag. Tá? Hashtag é, claro, Los Angeles 1984. E a outra é Brasil Medalhando. Viu? Então, essas duas. Los Angeles 1984 e Brasil Medalhando. São essas duas hashtags aí que eu peço para vocês, coloquem aí nos comentários para fazer esse vídeo crescer, beleza? E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho. Só assim você será notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Mas, como sempre, eu gosto de falar, novos vídeos aqui no canal todo domingo, 10 horas da manhã. Beleza? Isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos nós, que a gente continue crescendo aí, fazendo novos vídeos, vivendo uma vida boa, tranquila, à medida do possível, mas sempre na graça de Deus. Fiquem com Ele e até a próxima.